Ninguém podia imaginar o quanto a oficial militar sabia. Por 15 anos, ela havia documentado tudo o que viu. Quando começou a falar no tribunal, chegou uma ligação urgente do Pentágono. Parem ela, mas já era tarde demais. Então, se estiver pronto, vamos começar esta história misteriosa. Se estivesse na mesma situação, arriscaria e contaria tudo ou ficaria quieto e seguiria o seu caminho? Conte-nos nos comentários. O Tribunal Militar de Brasília estava com segurança reforçada naquela manhã de terça-feira. Era um caso que havia atraído atenção nacional. Uma investigação sobre irregularidades em contratos militares que envolviam bilhões de reais e dezenas de oficiais de alta patente. A Coronel Maria Santos, de 42 anos, entrou na sala de audiências usando seu uniforme militar impecável. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque militar regulamentar, e sua postura ereta refletia 2 décadas de disciplina castrense. O que poucos sabiam era que ela carregava consigo evidências que poderiam derrubar toda a cúpula do Exército Brasileiro. Durante 15 anos, Maria havia servido em posições estratégicas onde teve acesso a informações confidenciais. Como oficial de inteligência e posteriormente como assessora de generais, ela havia testemunhado irregularidades que sistematicamente documentou, inicialmente por precaução, depois por consciência. O caso oficialmente tratava de superfaturamento em contratos de equipamentos militares. O Ministério Público Militar havia descoberto indícios de que alguns fornecedores haviam cobrado preços inflacionados por armamentos e veículos, com a aparente cumplicidade de oficiais responsáveis pelas licitações. Meritíssimo, disse o promotor militar, Major Ribeiro. As evidências indicam um esquema sistemático de corrupção que custou aos cofres públicos mais de 500 milhões de reais nos últimos 5 anos. Na mesa dos acusados, sentavam-se 3 coronéis e 2 generais, todos com carreiras exemplares até aquele momento. Eles observavam o processo com expressões de confiança controlada, acreditando que suas conexões e a natureza compartimentada das operações militares os protegeriam. Maria estava presente como testemunha de acusação, oficialmente para fornecer informações técnicas sobre os processos de aquisição militar. Coronel Santos chamou o juiz militar, General Augusto Ferreira. A senhora prestou serviços na diretoria de material bélico durante o período em questão. Pode nos esclarecer sobre os procedimentos padrão para aquisições militares? Maria se levantou e caminhou até a tribuna das testemunhas. Seus movimentos eram precisos, como alguém acostumado a operar sob pressão e escrutínio. Sim, meritíssimo, ela respondeu, sua voz clara e firme. Servi na DMB de 2018 a 2020, onde tive acesso direto aos processos de licitação e aprovação de contratos. E com base em sua experiência, havia irregularidades nos processos que a senhora observou? Maria fez uma pausa, olhando diretamente para os acusados. Vários deles evitaram seu olhar. Mais do que irregularidades, meritíssimo, havia um sistema organizado de corrupção. Pode ser mais específica, coronel? Perguntou o promotor. Maria abriu uma pasta que havia trazido consigo. Durante meus anos de serviço, documentei sistematicamente discrepâncias entre os processos oficiais e o que realmente acontecia nos bastidores. Ela retirou uma série de documentos. Aqui tenho cópias de e-mails, gravações de reuniões e fotografias de documentos que mostram como as licitações eram manipuladas. Um murmúrio atravessou a sala. Os acusados começaram a sussurrar urgentemente com seus advogados. Meritíssimo, protestou o advogado de defesa. Não vejo essas evidências na lista de provas apresentadas anteriormente. Por quê?
Maria interrompeu calmamente. Eu nunca as entreguei antes. Estive esperando o momento certo. Maria começou a detalhar um esquema que ia muito além das acusações originais. O superfaturamento era apenas a ponta do iceberg, ela explicou. Havia também contratos fantasmas, equipamentos que nunca foram entregues e desvio de armamentos para grupos privados. Ela mostrou fotografias de reuniões secretas entre oficiais e empresários. Esta foto foi tirada em janeiro de 2019, mostrando o General Cardoso recebendo um envelope do CEO da Techmill Corporation. General Cardoso, um dos acusados, ficou visivelmente pálido. Isso é, isso é uma montagem. Não é, Maria respondeu calmamente. Tenho o áudio da conversa também. Naquele momento, o telefone do juiz militar tocou. Ele atendeu, franzindo o senho enquanto escutava. General Ferreira, disse uma voz urgente do outro lado, estamos cientes do testemunho em curso. Há questões de segurança nacional envolvidas que precisam ser consideradas. Maria observou a ligação com interesse, mas continuou organizando seus documentos. Com quem estou falando? Perguntou o juiz. General Morrison, do Comando Sul-Americano. Precisamos que o testemunho seja suspenso imediatamente por questões de segurança nacional. O juiz olhou para Maria, que havia claramente ouvido a conversa. Coronel, há alguma coisa que a senhora gostaria de adicionar antes de prosseguirmos? Na verdade, meritíssimo, disse Maria calmamente, essa ligação prova exatamente o que eu estava prestes a revelar. O esquema de corrupção não se limitava ao exército brasileiro. Havia conexões diretas com fornecedores americanos e europeus. Ela retirou outro conjunto de documentos. Aqui estão as transferências bancárias mostrando pagamentos de empresas americanas para contas pessoais de oficiais brasileiros. A sala explodiu em murmúrios. Os advogados de defesa protestaram veementemente, mas Maria continuou imperturbável. Há também evidências de que equipamentos militares brasileiros foram vendidos ilegalmente para grupos paramilitares na América Central, com o conhecimento e participação de oficiais de alta patente. O telefone do juiz tocou novamente, desta vez com uma ligação ainda mais urgente. General Ferreira, aqui é o ministro da Defesa. Preciso que suspenda imediatamente esse testemunho. Há implicações diplomáticas sérias. Maria sorriu ligeiramente. Ministro, com todo respeito, creio que o senhor está preocupado com as revelações sobre a Operação Southern Shield. Mesmo através do telefone, foi possível ouvir o silêncio chocado do ministro. Como a senhora sabe sobre isso? Ele perguntou. Porque eu ajudei a coordenar a operação, ministro, e documentei todas as irregularidades. Maria se dirigiu diretamente à câmera de segurança, sabendo que a audiência estava sendo transmitida para o alto comando. A Operação Southern Shield era oficialmente uma missão de treinamento conjunto. Na realidade, era uma operação para vender armamentos brasileiros para grupos insurgentes friendly na Venezuela, com os lucros sendo divididos entre oficiais brasileiros e americanos. Ela mostrou mapas e documentos de planejamento. Aqui estão as rotas de transporte, os códigos de autorização e as listas de armamentos enviados. General Cardoso finalmente perdeu a compostura. Você não pode revelar isso. É informação classificada. Era, Maria corrigiu. Mas quando operações classificadas são usadas para enriquecimento pessoal, elas perdem sua proteção legal. Os advogados de defesa tentaram uma última estratégia. Meritíssimo, nossa cliente claramente está sofrendo de estresse pós-traumático. Seu testemunho não pode ser considerado confiável. Maria riu pela primeira vez durante o testemunho. Estresse pós-traumático? Cavalheiros, eu servi em 3 zonas de combate e coordenei operações que salvaram centenas de vidas. O que me causa estresse
é ver oficiais juramentados traindo seu país por dinheiro. Ela se virou para os acusados. Vocês transformaram o exército em um negócio particular. Venderam armas que deveriam proteger nosso povo. Traíram tudo pelo que juramos lutar. Maria começou a apresentar evidência após evidência com precisão cirúrgica. Gravações de conversas telefônicas, fotografias de reuniões secretas, documentos bancários mostrando transferências suspeitas. Esta gravação, ela disse, reproduzindo um áudio, é do general Cardoso instruindo um subordinado sobre como falsificar relatórios de inventário. A voz do general ecoou pela sala. Apenas diga que os equipamentos foram danificados em exercícios. Ninguém vai questionar. E esta, ela continuou, é uma conversa entre o Coronel Silva e um representante da empresa americana Tech Mill. Precisamos mover 200 rifles na próxima semana. O pagamento será feito através da conta das Ilhas Cayman, como sempre. Naquele momento, as portas do tribunal se abriram e entraram rapidamente vários oficiais de alta patente, incluindo um general de 4 estrelas. Esta audiência está suspensa por ordem do Estado-Maior, anunciou o general. Questões de segurança nacional estão em risco. Maria não se moveu da tribuna. General Moreira, o senhor também está implicado nas operações que estou revelando, especificamente na venda de helicópteros militares para cartéis mexicanos em 2019. O general ficou petrificado. Como ousas fazer acusações sem prova? Maria sorriu e ergueu um dispositivo de gravação. Prova? Tenho horas de gravações suas negociando esses contratos. Por 15 anos, Maria disse, sua voz ecoando pelo tribunal silencioso. Eu servi com honra, acreditando que estava protegendo meu país, mas gradualmente descobri que estava servindo a uma máquina de corrupção. Ela olhou diretamente para cada um dos acusados. Vocês usaram uniformes brasileiros enquanto vendiam nossa segurança nacional para o maior lance. Coronel Silva, o senhor vendeu localizações de bases militares para empresas de segurança privada. General Cardoso, o senhor autorizou o desvio de munições para grupos paramilitares. General Moreira, o senhor coordenou a venda de equipamentos militares para cartéis de droga um por um. Os oficiais acusados começaram a desmoronar sob o peso das evidências. Alguns tentaram negar, outros pediram para falar com seus advogados, alguns simplesmente ficaram em silêncio. A mais, Maria continuou implacavelmente. Tenho evidências de que fundos destinados ao bem-estar dos soldados foram desviados para contas pessoais. Soldados passaram fome enquanto seus comandantes compravam iates. Ela mostrou extratos bancários e fotografias de propriedades luxuosas. Esta mansão pertence ao general Cardoso. Foi comprada 2 meses após um contrato de 50 milhões de reais ser aprovado com superfaturamento de 200%. Subitamente, o coronel Silva se levantou. Chega, disse ele, visivelmente abalado. Não posso mais aguentar isso. Todos os olhares se voltaram para ele. É verdade, admitiu, sua voz quebrando. Tudo o que ela está dizendo é verdade. Nós transformamos o exército em uma empresa criminosa. Seus advogados tentaram silenciá-lo, mas ele continuou. Por anos, justifiquei isso dizendo que era necessário para manter nossos salários competitivos. Mas a verdade é que nos tornamos traficantes de armas usando uniformes brasileiros. A confissão de Silva abriu as comportas. Um por um, outros oficiais começaram a admitir sua culpa, tentando negociar acordos de delação premiada. Eu só seguia ordens, murmurou outro coronel. O sistema já estava estabelecido quando cheguei. Maria observava tudo com uma mistura de tristeza e alívio.
Não há desculpa para trair o juramento que fizemos, disse ela. Não há desculpa para vender a segurança de nosso povo. O general Moreira, percebendo que seu império estava desmoronando, tentou uma última cartada. Coronel Santos, você também se beneficiou do sistema. Sua promoção a coronel não foi por mérito. Maria o encarou diretamente. General, minha promoção foi baseada em operações que salvaram vidas e protegeram nosso país, diferentemente das suas, que enriqueceram criminosos e enfraqueceram nossa defesa nacional. Ela se virou para o tribunal. Sim, eu sabia do sistema. Por isso documentei tudo. Por 15 anos, coletei evidências, esperando o momento certo para agir. Por que esperou tanto tempo? Perguntou o juiz. Porque precisava ter certeza absoluta e porque sabia que quando falasse, seria minha última ação como oficial militar. Meritíssimo, Maria continuou. Estou ciente de que, ao revelar essas informações, estou encerrando minha carreira militar. Provavelmente serei processada por divulgar informações classificadas. Ela fez uma pausa, tocando discretamente as insígnias em seu uniforme. Mas prefiro enfrentar uma corte marcial com honor do que permanecer silenciosa enquanto meu país é traído por aqueles que juraram protegê-lo. A sala estava em completo silêncio. Até mesmo os repórteres pararam de escrever, absorvidos pela intensidade do momento. Nas horas seguintes, as revelações de Maria dominaram todos os noticiários. Títulos como Coronel Heroína expõe corrupção militar e 15 anos de evidências derrubam cúpula do exército circularam pelos jornais. Manifestações públicas exigindo reformas militares surgiram em várias cidades. Soldados rasos, que há anos suspeitavam de irregularidades, finalmente viram suas suspeitas confirmadas. Ela fez o que todos nós queríamos fazer, disse um sargento em entrevista anônima. Coronel Santos representa o que há de melhor na nossa profissão. Nas 24 horas seguintes ao testemunho, 12 oficiais de alta patente foram afastados de seus cargos. O ministro da Defesa apresentou sua renúncia. Uma comissão especial foi formada para investigar todas as operações militares dos últimos 10 anos. Maria foi colocada em prisão domiciliar enquanto aguardava seu próprio processo por divulgação de informações classificadas. Mas ela parecia em paz com sua decisão. Não me arrependo, disse ela aos repórteres ao sair do tribunal. Um oficial militar deve servir ao país, não ao próprio bolso. Para surpresa de muitos, Maria recebeu apoio massivo da população civil e de soldados de baixa patente. Petições online pedindo sua anistia coletaram mais de 2 milhões de assinaturas em uma semana. Veteranos militares criaram um fundo para custear sua defesa legal. Ela defendeu a honra militar quando ninguém mais teve coragem, disse um general reformado. Até mesmo organizações internacionais de direitos humanos elogiaram sua coragem em expor a corrupção sistemática. O escândalo forçou uma reforma completa do sistema militar brasileiro. Novos protocolos de transparência foram implementados. Contratos militares passaram a ter supervisão civil obrigatória. Maria foi convidada a liderar uma comissão de ética militar, mas declinou. Meu papel era revelar a verdade, disse ela. Agora é hora de outros construírem um sistema melhor. O general Moreira e outros oficiais de alta patente foram condenados a longas penas de prisão. Os fundos recuperados foram destinados a melhorar as condições de vida dos soldados. Quando chegou a hora de seu próprio julgamento, Maria enfrentou as acusações com a mesma dignidade que demonstrara durante seu testemunho explosivo. Meritíssimo, disse ela ao juiz, aceito as consequências de minhas ações, mas não aceito que revelar crimes contra o Estado seja tratado como traição. O Tribunal Militar, agora sob nova liderança,
Após a purga da corrupção, a absolveu de todas as acusações, reconhecendo que sua denúncia havia sido um ato de patriotismo, não de traição. Maria deixou o exército com honras completas, recebendo uma medalha especial por serviços excepcionais ao país. Ela escolheu trabalhar com organizações que combatem a corrupção militar na América Latina. Minha missão não terminou, disse ela em uma entrevista. Ainda há muito trabalho a fazer para garantir que nossos militares sirvam ao povo, não aos próprios interesses. Sua história inspirou outras reformas em países vizinhos, onde oficiais corruptos começaram a ser investigados com base no modelo estabelecido por suas revelações. Anos depois, quando perguntada sobre seu legado, Maria respondeu com humildade característica: Espero que minha história inspire outros a fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. As reformas implementadas após suas revelações transformaram o Exército Brasileiro em um modelo de transparência na região. A corrupção não foi completamente eliminada, mas agora havia sistemas para detectá-la e combatê-la. 15 anos guardando segredos, ela refletiu, para que um dia a verdade pudesse finalmente ser contada. Valeu cada momento de risco. E assim, uma coronel que poderia ter permanecido silenciosa e desfrutado de uma aposentadoria confortável, escolheu sacrificar sua carreira para salvar a instituição que amava da corrupção que a estava destruindo por dentro. Se esta história de coragem e sacrifício te inspirou, deixe seu comentário e se inscreva para mais histórias sobre pessoas que escolheram fazer o que é certo, mesmo quando custou tudo o que tinham.